Yehudá se oferece para se tornar um escravo no lugar de Benjamim. Quando Yehudá escuta o governador do Egito dizer: Benjamim será meu escravo, ele fica aterrorizado. Eu prometi ao meu pai que traria Benjamim de volta para ele. Yehudá pensou: tenho que manter minha promessa. Yehudá se aproximou corajosamente do trono de Yosef. Ouça-me, meu mestre, ele gritou furioso. Se você se atrever a manter meu irmão aqui, eu usarei minha espada. E sabe o que acontecerá então? Haverá muita gente morta aqui no Egito, incluindo você e Faraó. Yosef viu que Yehudá estava muito nervoso. Ele poderia atacá-lo ou a qualquer outro habitante da capital do Egito. Assim, Yosef rapidamente chamou seu filho Menaxe. Mostre a esse homem que você é tão forte quanto ele, Yosef ordenou a seu filho. Menaxe começou a chutar as paredes do palácio com seus pés. E você sabe o que aconteceu? Os golpes eram tão fortes que o palácio começou a tremer. Yehudá ficou surpreso e pensou: quem é esse homem tão forte? Ele deve ser da família de Jacó, pois não conheço ninguém mais que possua tamanha força. Melhor eu não começar uma briga. Ao invés disso, implorarei ao governador que liberte Benjamim. Yehudá começou a usar palavras gentis. Por favor, deixe nosso irmão Benjamim ir. Você nos forçou a trazê-lo para o Egito. Você vê, nosso pai foi contra isso, porque sua amada esposa Raquel teve somente 2 filhos, e o mais velho morreu. Yehudá ficou com medo de dizer que Yosef ainda estava vivo, pois o governador poderia então ordenar: tragam aqui também. Agora restou somente Benjamim. Nosso pai é tão apegado a ele que morrerá de desgosto se Benjamim não retornar. Eu prometi ao meu pai que traria Benjamim de volta. Eu sou o mais forte e o mais ágil que meu irmão. Por favor, mantenha-me como seu escravo ao invés dele. Como poderei suportar ver a dor do meu pai se voltarmos sem Benjamim? Tenha pena de nosso pai. Yosef se revela. Yosef não conseguiu suportar ouvir Yehudá falando sobre a dor de seu pai. Rápido, Yosef ordenou. Todos os egípcios saiam da sala. Somente os irmãos permaneçam. Quando Yosef ficou sozinho com seus irmãos, ele lhes disse: eu sei onde seu irmão desaparecido está. Ele está exatamente aqui. Os irmãos ficaram olhando para ele. Sobre o que estava falando? Onde estava Yosef? Eu sou seu irmão Yosef. Yosef gritou. E em voz baixa acrescentou: eu sou Yosef, que vocês venderam para os egípcios. Yosef não queria que os egípcios, que estavam fora da sala, ouvissem essas palavras, para que seus irmãos não se sentissem envergonhados. Os irmãos estavam muito aterrorizados e envergonhados para falar com Yosef. Eles temiam que Yosef agora os punisse por terem no vendido como escravo. O choque da repetida revelação foi demais para eles, e eles desmaiaram. Mas Yosef começou a acalmá-los com palavras gentis. Não tenham medo, ele disse suavemente. Vocês não precisam se sentir mal por terem me vendido para os egípcios. Foi tudo realmente um decreto de Hashem. Hashem queria que eu me tornasse governador do Egito, para que eu pudesse supri-los com comida durante os anos de fome. Yosef abraçou todos os seus irmãos. Aos poucos, eles se recordaram da chocante revelação de que o governador do Egito era, de fato, seu irmão. Percebam que tzadik especial era Yosef. Embora ele fosse um soberano poderoso, ele não se vingou de seus irmãos por ter vendido e humilhado. Ao contrário, ele os confortou com palavras gentis. Ele não tinha ressentimento contra nenhum deles, embora tivesse sofrido por tantos anos depois de ter sido vendido. Quando o faraó e seus servos ouviram que os irmãos de Yosef haviam chegado, eles ficaram muito satisfeitos. Eles sempre tiveram incomodados com o fato de um escravo ter se tornado governador do Egito. Agora eles descobriram que Yosef vinha de uma família nobre e isso os deixou felizes. O faraó ordenou a Yosef: carregue os animais de seus irmãos com comida para ser levada para a casa deles. Então diga-lhes que retornem ao Egito com suas famílias e com seu pai, e eu lhes darei o melhor pedaço da terra para se estabelecerem. Yosef disse aos seus irmãos: voltem rapidamente para casa e deixem nosso pai saber que estou vivo. Digam também a ele que sou um honrado governador no Egito. Tragam nosso pai para cá e todos vocês venham também com suas famílias. Eu alimentarei vocês durante a fome. Contando a Jacó que Yosef está vivo. Yosef carregou os jumentos de seus irmãos com grãos. Ele deu a todos os seus irmãos novas roupas de presente para substituir aquelas que eles rasgaram ao ouvir que o copo de Yosef estava na sacola de Benjamim. Para Benjamim, Yosef deu 5 roupas novas,
e 300 peças de prata. Ele também enviou um presente ao seu pai, jumentos carregados de comida deliciosos. Os irmãos retornaram e enviaram um mensageiro a Jacó com a notícia: Yosef ainda vive, ele é o governador do Egito. O coração de Jacó quase parou de bater. Não pode ser verdade, ele pensou. Essa notícia é muito maravilhosa. Mas então Jacó viu as carroças repletas a galote de grãos e os presentes que os irmãos trouxeram. Somente um governador tem permissão para enviar carroças repletas para fora do Egito. E Jacó pensou. Os irmãos também lhe disseram: Yosef nos deu um sinal para o Senhor, para que o Senhor acredite na notícia. Ele se lembra do último capítulo da Torá que o Senhor o ensinou. E o Senhor lhe falava sobre as leis de Egla Arufá, o bezerro cujo pescoço é quebrado. Agora Jacob realmente acreditou que Yosef estava vivo. Quão feliz eu sou! Ele exclamou. Quero viajar logo para o Egito para ver. O Midrash explica. Quem contou a Jacob que Yosef ainda vivia? Você sabe quem foi o mensageiro que foi o primeiro a contar a Jacob que Yosef ainda estava vivo? Você já deve ter escutado que foi a neta de Jacó, Sera, a filha de Asher. Os irmãos a escolheram porque precisavam de um mensageiro esperto para dar a notícia. Embora fosse maravilhoso para Jacó descobrir que seu filho Yosef ainda estava vivo, o choque repentino de uma notícia tão inesperada poderia prejudicar a saúde de Jacó. Lembre-se que Jacó era um idoso com 130 anos e Yosef estava desaparecido há 22 anos. Assim, os irmãos recolheram Sera, que eles sabiam ser uma moça esperta e que tocava a harpa graciosamente. Sera começou a tocar música para seu avô e suavemente entoou as palavras. Meu tio Yosef ainda está vivo. Ele é governador no Egito. Ela repetiu essas palavras várias vezes, até que seu avô começou a sorrir. O que você está cantando aqui é muito bonito, Sera, seu avô disse. Parece ser uma notícia muito boa. Que você seja abençoada com vida longa, por me alegrar com notícias tão auspiciosas. Mas mesmo assim, Yaakov não acreditou realmente em sua neta até os filhos confirmarem a notícia e que ele visse as carroças que Yosef enviou. Há uma opinião diferente, de que foi Naphtali o primeiro a contar a Yaakov que Yosef ainda estava vivo. Naphtali era um corredor muito veloz, e ele sempre agia como mensageiro para seus irmãos e para seu pai. Assim, os irmãos o enviaram antes para que Jacob soubesse da boa notícia o mais rápido possível. No entanto, todos os irmãos se reuniram previamente e anularam o juramento que haviam feito de não contar a ninguém que Yosef ainda vivia. Jacob, seus irmãos e suas famílias viajam para o Egito. Embora fosse o maior desejo de Jacó ver Yosef novamente, ele não se atreveu a viajar para o Egito antes de pedir permissão a Hashem. Eu tenho permissão para deixar Eretz Israel? Ele perguntou. A terra de meus pais, onde Hashem se revelou para mim? Também, talvez, eu não deva viver entre os egípcios, que não temem a Hashem? Jacó viajou para Beersheba para perguntar a Hashem. Ele construiu um misbeach e ofereceu sacrifícios. Hashem assegurou a Jacó: Não tenha medo de viajar para o Egito. Eu acompanharei você e o protegerei. Eu garanto que seus filhos não ficarão no Egito permanentemente, pois eu os remirei de lá e os trarei de volta para Eretz Israel. Agora Jacó, seus filhos e suas famílias reuniram todos os seus pertences e seu gado e começaram sua viagem para o Egito. Hashem enviou 600 mil anjos para acompanhá-los a essa terra estranha e protegê-los. Jacó disse a seu filho Yehudá: Vá na frente para preparar casas para nós no Egito, onde possamos viver. Também prepare para nós um Beit Hamidrash, onde eu possa ensinar a Torá a todos vocês e onde vocês estudarão. Jacó e Yosef se encontram. Quando Yosef escutou que seu pai estava chegando, ele preparou sua carruagem e foi ao encontro dele para recebê-lo e cumprimentá-lo. Jacó não reconheceu Yosef imediatamente. Ele tinha certeza de que um nobre egípcio muito importante estava vindo em sua direção, e Jacó se curvou em respeito. Yosef começou a chorar porque seu pai se curvou para ele. Ele disse a seu pai quem ele era e o abraçou e beijou. Yaakov, naquele momento, estava no meio de recitar o Shema. Ele queria muito beijar Yosef, a quem não ouvia fazia 22 anos, mas ele se controlou e primeiro terminou o Shema. O amor de Yaakov por Hashem era ainda maior do que o amor por seu filho.
Quando Jacob olhou para a face de Yosef, ele viu que Yosef ainda era um tzadik, e a alegria de Jacó foi extraordinária. Yosef apresenta seus irmãos e seu pai ao faraó. Yosef logo apresentou alguns de seus irmãos a Faraó. No que vocês trabalham? O faraó lhes perguntou. Somos pastores, responderam os irmãos. Por favor, deixe-nos viver no distrito de Goshen, onde há muitos campos bons para os nossos rebanhos. O faraó concordou, e os irmãos de Yosef ficaram satisfeitos. Eles não queriam viver na capital, perto da corte do rei, onde o faraó poderia lhes nomear para cargos importantes ou recrutá-los para seu exército. Eles queriam viver uma vida tranquila como pastores para terem tempo de servir a Hashem e estudar a Torá. Yosef também levou seu pai Jacob diante do trono de Faraó. Jacob cumprimentou a Faraó. O rei notou que Jacob tinha os cabelos brancos e que parecia muito idoso. Quantos anos você tem? Ele lhe perguntou. Tenho 130 anos, respondeu Jacob, mas pareço bem mais velho, porque minha vida foi repleta de problemas. Isso era verdade. Em sua juventude, Jacob sofreu terrivelmente por causa de Esaú, de modo que se viu forçado a fugir para a casa de Labã. Ali ele foi enganado rapidamente e repetidamente, e Labã o perseguiu quando ele finalmente partiu. Depois de retornar a Eretz Israel, sua filha Diná foi raptada, e no final, seu mais amado filho Yosef desapareceu. Ainda assim, Jacob não deveria ter reclamado, pois Hashem sempre o protegeu. Antes de deixar a sala do trono, Jacob abençoou a Faraó. Que o rio Nilo mais uma vez inunde a terra, para que as plantações voltem a crescer. Hashem concretizou a bênção de Jacó. Depois de 2 anos de fome, as águas do Nilo novamente encharcaram a terra e os grãos começaram a crescer. Então a fome terminara. Jacob e sua família se estabeleceram em Goshen. Yosef cuidou para que todos em sua família tivessem sempre comida suficiente. Yosef acumula riquezas para Faraó durante os anos de fome. O que os egípcios comiam durante os anos de escassez antes de Jacob chegar ao Egito? Eles compravam mais e mais grãos de Yosef, e depois de pouco tempo haviam gasto todo o seu dinheiro. Como compraremos comida agora? Eles pensaram e decidiram: venderemos nosso gado e daremos o dinheiro a Yosef em troca de comida. Yosef em troca de comida. No segundo ano de fome, o dinheiro que os egípcios haviam recebido por seu gado também acabara. Desesperados, os egípcios vieram para Yosef e disseram: Não temos mais dinheiro para comprar alimento. Estamos prontos para dar nossas terras ao faraó e nos tornarmos seus escravos se você continuar a nos dar comida. Yosef concordou. O que Yosef fez com a quantidade enorme de ouro e prata que o povo lhe dera em troca de grãos? Yosef colocou tudo nos tesouros de Faraó. Ele poderia facilmente ter guardado um pouco para si e se tornar rico, mas ele não fez isso. Yosef era tão honesto que ele não pegaria absolutamente nada para si. Tampouco ele deu a seu pai ou seus irmãos algum dinheiro que pertencia a Faraó. Uma história. A honestidade de Rabi Hanina. Quando Rabi Hanina foi visitar Rabi Yohanan, eles ficaram juntos no agradável jardim de Rabi Yohanan. Ele estava repleto de árvores frutíferas. Rabi Yohanan ofereceu ao seu convidado figos, e Rabi Hanina aceitou. Eles conversaram sobre os tópicos de Torá, e depois de um tempo era hora de Rabi Hanina ir embora. Quando ele já estava saindo do jardim, ele notou uma árvore que tinha tipos diferentes e mais deliciosos de figo. Por que você não me ofereceu esses figos especialmente deliciosos? Rabi Hanina perguntou ao seu anfitrião. Você deve ter tido uma razão. Essa árvore pertence ao meu filho, adulto, explicou Rabi Yohanan, mas tenho certeza de que ele não se importaria se você comesse alguns figos. Pegue, por favor. Rabi Hanina, no entanto, recusou. Ele era um homem extremamente honesto. Não, eu não pensaria em tocar nesses figos. Ele respondeu a Rabi Yohanan. Eu me mantenho longe de qualquer coisa que possa, Deus me livre, me parecer com roubo. Ele agradeceu a Rabi Yohanan e foi embora.